A Constituição Brasileira de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, teve como grande missão qualificar a República Federativa do Brasil como um Estado democrático de direito. Quando falamos em democracia, logo vem em nossas mentes diferentes conceitos ligados ao direito de votar, o direito de ir e vir, o direito de ter liberdade de expressão, entre outros. Enfim, são os mais variados direitos que garantem o exercício pleno da cidadania. Além disso, a democracia tem a função de dar oportunidade aos cidadãos de organizar e participar da vida política, econômica e cultural da sociedade. Também garante que todos os seus direitos sejam protegidos pelo sistema judiciário. No programa de hoje, vamos tratar de direito e cidadania. Vamos conhecer o projeto de pesquisa Estado de Direito, Sistemas de Justiça e Crítica Jurídica da Faculdade de Direito da UPF. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Os direitos estão em todos os lados. E para garantir que eles sejam respeitados, os direitos naturais foram transformados em leis do Estado, o chamado Estado de Direito. Ele traz garantias aos cidadãos, né? Tanto na questão da educação, da cidadania, tanto um direito ao meio ambiente saudável. Essas garantias, elas vão desde um direito à educação até um direito a estar no poder também, né? Do Estado de Direito nascem também mecanismos para garantir os direitos individuais e impedir os abusos de poder ou seu exercício ilegal. Que é onde se valoriza e se procura garantir, ao mesmo tempo, os direitos coletivos, mas também tendo um olhar para o direito individual, para as ações do indivíduo. Mas até que ponto esses mecanismos são respeitados? Que a partir do momento que eu estabeleço que todo mundo tem direito à segurança, à moradia, à dignidade da pessoa humana, e eu acabo, de certa forma, reprimindo qualquer uma dessas parcelas de direito, eu estou infringindo uma norma legal. Um preso, por exemplo, tem o direito de um tratamento humano, mas não é isso que encontramos nas celas brasileiras. O presídio de Passo Fundo, por exemplo, tem capacidade de alojar 307 presos, porém abriga mais que o dobro de detentos. Para o advogado Vitor Cavallari, a escolha por manter o indivíduo preso tem um motivo simples. Eles colocam numa balança a questão, eu vou colocar em liberdade uma pessoa perigosa e vou garantir o direito dela, a dignidade da pessoa humana, que não está sendo respeitado em razão dessa superlotação, ou eu vou acarretar um risco à sociedade e colocando esse cidadão perigoso solto novamente. O Estado vela pela garantia do coletivo nesse caso. Em alguns casos, as leis podem interferir nos direitos de cada indivíduo. Em 2011, por exemplo, foi proibido o estacionamento de veículos e o acúmulo de pessoas nos entornos dos postos de gasolina de Passo Fundo, das 10 da noite às 6 da manhã, afetando o direito de ir e vir. Essa foi uma tentativa de modificar um comportamento que via prejudicando um conjunto de pessoas que moravam no entorno dos postos de gasolina. Mas até que ponto o Estado pode interferir nos direitos de cada indivíduo através de leis? Os limites, né, que a gente sempre fala são a questão dos princípios, né? Os princípios eles têm que sempre ser respeitados, os princípios tanto implícitos como os expressos na nossa legislação. Então, mesmo o Estado tendo o dever, né, o direito de punir, ele sempre tem que estar baseado nos princípios basilares do direito, né? Senão é uma intervenção abusiva e ilegal também. Para conhecermos mais sobre a pesquisa desenvolvida, está comigo no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor do curso de Direito, Gabriel Divan. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem. Gabriel, uma vez te vi fazendo uma palestra, nessa palestra tu dizia assim que a gente tem, por exemplo, alguns direitos como a liberdade de expressão, que nos permite dizer o que a gente bem entender, mas não é bem assim. Né? Existem algumas bases que são o limite daquilo que eu posso dizer, daquilo que eu não posso dizer, daquilo que eu posso fazer ou não posso fazer, que são os direitos humanos, por exemplo.
né? Isso tem a ver com a questão dessa criação de leis, quer dizer, isso serve como princípio para que essas leis sejam criadas e para que eu possa, por exemplo, pensar na minha postura como cidadão? A gente tem, nesse momento no Brasil, entre algumas crises, né, há uma crise propriamente jurídica, até mesmo de interpretação em relação a isso. Nós temos sim a liberdade de expressão, como outras liberdades individuais, como um parâmetro a ser seguido, até porque elas estão fixadas numa parte da nossa Constituição que talvez seja a mais básica de todas, que é o momento em que se elencam os direitos e garantias fundamentais. E aí, naquele bojo ali, naquele conjunto de normas e programações e princípios, né, você tem essa previsão. O problema muitas vezes é que as pessoas interpretam esse tipo de direito ou esse tipo de princípio como algo necessariamente absoluto, sem que ele possa se combinar ou até mesmo se chocar com uma série de outros direitos e outras previsões que envolvem, até mesmo no caso de uma liberdade de expressão, né, uma fronteira ou limite negativo que vai culminar com a prática de um crime, de um crime de honra ou até mesmo, né, de coisas mais graves, como injúria racial ou até prática de crimes de ódio e defesa desse tipo de ideologia. Que é baseado nisso, por exemplo, que muitas vezes as pessoas falam um monte de bobagem nas redes sociais, né? Ou coisas ofensivas que acabam injuriando, caluniando e até diretamente ofendendo outras pessoas e acham que estão protegidas pela liberdade de expressão. No caso da rede social, principalmente, existe uma confusão muito grande entre a sua liberdade de opinião, a sua liberdade de expressão dessa opinião e justamente o conteúdo que, por mais que possa ou não ser opinativo, né, ser opinativo não está eximindo esse conteúdo de ser ruim, de ser de baixa qualidade, de ser uma informação falsa ou mesmo de ser intencionalmente criminoso. E existem barreiras onde a gente não pode necessariamente colocar um escudo dizendo que a partir dali é um momento em que eu expresso a minha opinião e que por isso eu estou basicamente isento ou livre. Não. A própria liberdade de expressão ela vai se coadunar com outras liberdades e com outros, digamos assim, deveres, né, que as pessoas possuem frente à coletividade, frente a cada outro indivíduo. Isso que eu ia te perguntar, porque a gente fala muito dos direitos individuais, né? Mas nós vivemos numa sociedade onde nem necessariamente o individual tem que se sobrepor ao conjunto da sociedade, né? Onde é que estão esses limites, né? E isso também corresponde a uma perspectiva ideológica de sociedade, né? A nossa Constituição, né? Isso é uma das coisas que a gente costuma dialogar muito, né? Eu e o grupo que compõem esse projeto de pesquisa. A nossa Constituição ela tem uma confusão de tradições, né? Em alguns momentos ela é uma Constituição assim chamada tecnicamente Constituição liberal, no sentido de ela tem um rol muito extenso e muito forte de garantias individuais, justamente pensando naquela condição do sujeito não sofrer arbítrio frente ao Estado. Isso é uma característica também das constituições democráticas que eclodiram após períodos ditatoriais ou períodos de governos totalitários. Isso aconteceu no Brasil, né? E a Constituição de 88 não deixa de ser um fruto disso, uma espécie de rescaldo ou repuxo disso. Então, o momento em que ela exibe direitos e garantias fundamentais é um momento ápice, né? É um momento que se destaca dentro do conteúdo da Carta de 88. E antes de tu continuar, e isso é compatível com o que nós temos em termos de legislação em outros países do mundo? De certa forma, sim, né? Existem constituições que, como por exemplo, né, a Constituição estadunidense, que obviamente ela não é simplesmente um pequeno amontoado de preceitos como alguns costumam acreditar. Não, ela é uma Constituição extensa, claro que não tão extensa quanto a nossa, até porque ela vem de toda uma realidade histórica e política diferenciada, mas ela é uma Constituição que vai primar por emendas e por desdobramentos dessas emendas que vão ser basicamente preceitos que vão simbolizar bastante e vão enaltecer bastante as garantias individuais frente ao Estado, frente aos Estados federados e tudo mais. Existem constituições já mais de cunho social ou de cunho democrático, programático, que aí vão se destacar justamente por outros tipos de preceitos. A nossa, ela vai trazer uma espécie de mistura, né? Você pega o artigo 5º, né? Os direitos individuais e as garantias ali colocadas são também chamadas de básicas ou de fundamentais, porque justamente elas vão ter esse caráter. Logo depois, nos artigos 6º e 7º, vão vir direitos sociais e direitos que vão não só exibir uma garantia minha de indivíduo contra o Estado, elas vão também obrigar, de certa maneira, ou vão sugerir, de certa maneira, que o Estado tome medidas para
para que seja implementado um tipo de política e para que a gente consiga atingir um tipo de sociedade. Então, na mesma Constituição nós temos um momento em que você fala do indivíduo contra o Estado e todas as liberdades que o indivíduo tem contra os outros próprios concidadãos, né? E num momento posterior você já parte para uma outra ideia, uma ideia de que como a sociedade deve ser, que direitos esse Estado deve garantir e mais, o que esse Estado deve fazer em termos de lei, em termos de medida propriamente política, né, de gestão. Nós estamos falando bastante de direitos, né? Que os indivíduos têm os seus direitos e que existe um sistema para garantir que, de certa forma, a sociedade como um todo seja atendida nesses direitos. E os nossos deveres, eles aparecem nesse documento? Nós temos deveres como cidadãos? Temos muitos deveres, né? A própria Constituição, ela tem programações extensas e ela tem alguns critérios muito fortes, por exemplo, na área que é a área que eu costumo trabalhar, também a área criminal, né? A Constituição tem programáticas criminais, no caso. Ela vai estabelecer que alguns crimes são imprescritíveis. Ela vai estabelecer que alguns crimes são marcados ou devem ser, né, regulamentadamente por lei marcados pelo critério da hediondez. Ela vai falar que existem crimes de maior ou menor potencial ofensivo, porque ela vai dizer que vão ser, no caso a lei em 88 falava isso, né? Aconteceu alguns anos depois, quase uma década depois, vão ser criados juizados especiais para lidar com crimes de menor potencial ofensivo. Ela estabelece algumas normas processuais, alguns princípios processuais. Ou seja, ela diz o seguinte, se tu não for um bom cidadão, tu pode ter que pagar pelos teus atos. A Constituição, ela não é... Em maior ou menor grau, né? Ela não é necessariamente o código, né? Eu brinco muito com meus alunos dizendo o seguinte, se você ler, por exemplo, a Constituição, você vai saber tranquilamente o que a índole política que ela carrega quer ou não quer em termos gerais de processo penal, por exemplo. E ela vai falar também de outras áreas como direito administrativo, até mesmo direito econômico, ela vai tangenciar isso. Você não vai aprender tudo sobre essas áreas na Constituição, porque ela é basicamente uma fonte programática, ela é uma fonte de princípios. Ela é a base. E ela vai ser basilar nesse caso. Em alguns momentos ela se miscui bastante, assim, em alguns momentos ela legisla, mas não seria a função dela. Talvez seja justamente porque a nossa Constituição carrega esse caráter de mistura, né? Às vezes ela dá só base e às vezes ela vai lá e regula coisas em loco, né? Afirmando diretamente. Quer dizer, uma lei dizendo que isso tem que ser assim, dessa forma. Existe até um grande debate se essa seria a função de uma Constituição, mas tudo depende do jeito que você visualiza ela e principalmente do tipo de Constituição que você quer ter, né? A nossa, em alguns momentos, ela vai lá e impõe coisas, e em outros momentos ela só dá uma base, e em alguns ainda ela programa coisas para que o Legislativo e o Executivo ponham em cumprimento. Bom, os assuntos sobre a nossa Constituição são os mais diversos. A nossa curiosidade, a minha e a de vocês aí de casa também deve ser. Mas nós temos que fazer um rápido intervalo. Não saia daí, logo nós voltamos já já. No começo eu tinha pouco conhecimento daquilo que era estudado, porque é algo às vezes que a gente não enfrenta sempre no estudo do direito. Mas com o tempo e a partir da compreensão, o projeto, ele de certa forma vai guiar toda a minha linha de conhecimento e pesquisa com o passar do tempo. Porque ele adentra aspectos do direito que geralmente não são muito estudados e também da filosofia que está sempre em colaboração com o direito. Então, para a minha formação, com certeza o grupo é algo que contribuiu muito para mim e que com certeza vai contribuir com o passar do tempo. Voltamos com a Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre o projeto de pesquisa Estado de Direito, Sistemas de Justiça e Crítica Jurídica, da Faculdade de Direito da UPF. Continua comigo aqui no estúdio o professor doutor do curso de Direito, Gabriel Divan. Gabriel, falamos da Constituição, que é super ampla, e aí né, e tem um texto que abre uma gama de possibilidades de pensar e refletir, né? Temos a questão dos direitos essenciais, basilares, né, que são muitos, ou seja, esse assunto ele tem muitos tentáculos, né? E aí a gente que é leigo, que não é da área jurídica, fica sempre curioso e querendo saber mais e mais e mais. Mas são possíveis alguns recortes a partir disso, que é o caso do teu projeto de pesquisa. O que exatamente o projeto está trabalhando?
O projeto ele se baseia em vários aspectos, né? Tanto da questão da realidade fática, né, que a gente visualiza, né? É muito importante a gente não perder na pesquisa jurídica o contato com a rua, o contato com o que acontece, o contato com a nossa realidade política. E também se baseia num problema essencialmente teórico, né, que a gente tentou fazer essas duas frentes, né, de certa forma se unificarem. A questão da rua, a questão do contato com o fato, ele vem muito da minha vontade particular, né, e que depois foi comunicada e foi encampada também pelo grupo que participa junto comigo da pesquisa, no sentido de tentar entender um pouco que tipo de forma democrática ou que tipo de forma política pode surgir a partir de toda uma gama de manifestações populares, né, que desde 2010 a gente consegue visualizar em vários lugares do mundo, né, com muita força o Occupy Wall Street, também com muita força a Primavera Árabe, alguns movimentos na Argentina e na Espanha que causaram alguns abalos no próprio cenário político, as jornadas de junho de 2013 no Brasil, e falar sobre todos esses fatores e essas conjunturas durante, né, o acontecimento histórico, durante o fato em si colocado, é muito difícil. As teorias e ideias que surgiram a partir desses movimentos, elas às vezes pecam por um pouco de pressa. Então agora, passado um bom tempo, já passado um curto período, mas um período já interessante para começar a maturar algumas análises, né, é possível já fazer algumas leituras mais interessantes e um pouco mais sólidas. E aí a grande questão que permeia o trabalho, os estudos, as discussões do grupo e as produções do grupo, ela reside mais ou menos nisso. Uma crítica jurídica, né, um instituto, né, jurídico crítico, né, um questionar da ordem não só jurídica, mas também política a partir do direito, ele sempre teve muito ligado à questão política, ele sempre teve muito ligado à questão do poder constituído, de fazer uma crítica, de fazer uma análise desse poder. Só para a gente conversar com o pessoal de casa um pouco no sentido de que política e legislação, né, e política e toda a questão da jurisprudência e das questões jurídicas, está tudo sempre muito amarrado, né? Essas coisas sempre caminham muito juntas. Não, assim, a gente... E não necessariamente a política partidária, né? Mas essa política da praxis, né? Da prática, da convivência, do cidadão que exige os seus direitos. A gente costuma dizer, assim, às vezes, né, no direito, que existe uma politização do direito, ou às vezes, ao contrário, uma jurisdicionalização ou uma juridicização da política. Esses não são fenômenos ruins, são fenômenos de trocas e de intersecções entre poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. O que não pode acontecer, no entanto, é simplesmente a tentativa de domínio de um por outro, ou de pauta de um por outro. Ou da gente achar que só um deles vai resolver todos os nossos problemas. Isso também é um problema bem sério. Hoje no Brasil, né, se está acreditando muito no sistema judiciário, né, as pessoas em casa, quando assistem a televisão, enfim, depositam muita confiança num único pé desse conjunto de poderes que deveria agir junto, né, para resolver um problema que o nosso poder executivo, teoricamente, teria criado, né? Justamente, aí a questão de você pensar a união desses problemas que levam à criação e levam à discussão do grupo está aí. Pensar uma nova política a partir de bases verdadeiramente políticas, né? não de um contentamento com a política, principalmente partidária, como ela se apresenta, talvez possa acarretar em pensar uma nova crítica jurídica ou até mesmo uma nova forma de ver o direito em relação a essa forma política que chega. Ou seja, pensar uma lei ou uma aplicação dessas leis para evitar ou para ressignificar essas leis, como isso na prática aconteceria? Na verdade, Gabriel? Esses fenômenos de ocupação, esses fenômenos de pleito, né, de grito por democracia real ou democracia direta... As pessoas que vão para as ruas dizendo que não estão satisfeitas com o que está acontecendo. Esse brado, né, que eu acho bem emblemático, né, que surge a partir da rede social e depois ganha a rua, de que tal político, de que tal sistema, de que tal órgão não nos representa, ele é muito interessante, ele precisa ser pensado e precisa ser estudado, justamente pelo fato de que você não está simplesmente batalhando por uma nova estratégia ou por uma nova ideologia ou até mesmo por uma nova partidarização. As pessoas já se mostram bastante saturadas com a própria forma política e com a própria forma
pela qual o Estado se apresenta, atrelado a toda essa questão política, jurídica e até mesmo as bases legislativas que são, de certa maneira, ainda da modernidade, né? São ainda de séculos passados e são padrões que a gente vem reprisando. Elas não estão satisfeitas com esta pessoa, com aquela pessoa ou com este grupo de pessoas, mas satisfeitas com o sistema mesmo. O sistema parece saturado e uma crítica e uma visão jurídica que simplesmente vai ficar remontando a modulações antigas ou tentando trocar certos formatos, né, bem externos do sistema, ela já também está aprisionada nessa armadilha, né? Ela vai ficar discutindo sempre com o mesmo fator e a gente vai ficar sempre girando em torno do mesmo polo. No entanto, se você pensar uma nova forma de fazer política ou mesmo uma nova reivindicação, né, muito mais direta e muito mais, né, no centro, talvez você tenha que pensar um novo direito inteiro, né? E aí a gente está justamente aí quebrando a cabeça para visualizar algum tipo de forma, tanto de teoria quanto de aplicação, que necessariamente vai se encaixar melhor. Na prática seriam novas leis, novas formas de eleger, novas formas de se organizar partidariamente, novas formas de substituição, novas formas de se eleger pessoas. É um conjunto de todas essas coisas. Eu diria até mais, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, o que está em jogo há alguns anos, a reforma política, no fundo ela não é uma reforma, ela vai modificar algumas formas de elegibilidade, ela vai modificar alguns contextos, mas ela não vai mexer numa estrutura de uma maneira mais ampla. E me parece que justamente o que está saturando e o que está nos indignando não é só a prevalência de um ou outro partido, é a prevalência de toda uma esquematização que a gente já está vendo que, basicamente, não importa muito quem assume ou quem toma o poder, basicamente o que importa realmente é que aquela estrutura se mantenha caminhando. E isso inclui você, ousada agora aqui na pergunta, não sei se tu vai conseguir me responder o que eu vou te perguntar, mas... ou se o caminho é esse mesmo, mas isso incluiria até um questionamento sobre a forma de governo, o modelo. Nós estamos vivendo um presidencialismo, poderíamos viver um parlamentarismo, ou não sei quais outras possibilidades democráticas de se estabelecer um sul ou um norte, né, para o nosso país. Enfim. Olha, o parlamentarismo ele tem ganhado força enquanto opção de discurso, né, para que alguma coisa realmente se verifique como mudança. E ele tem algumas vantagens inegáveis, ele tem uma fluidez maior, ele tem uma possibilidade maior de mudança de rumo sem necessariamente um grande trauma político e tudo mais. Mas se for uma pergunta ousada, eu dou uma resposta ousada também. Eu acho que com o atual desenvolvimento, né, do que a gente já está mais do que sabendo que se configura no nosso parlamento, pelo menos habitualmente falando, né, eu não sei se eu acharia uma boa, não. Pois é, e aí teriam outras saídas. Talvez, né, mudar a forma de governo seja, a princípio, uma coisa bastante dura e bastante impactante sob um certo aspecto, mas se a gente mantiver velhas fórmulas, se a gente mantiver velhos valores também, e principalmente se a gente mantiver as velhas pessoas, né, em novas roupagens, também não vai adiantar nada. Vai fazer diferença. Professor, para a gente encerrar, a nossa democracia ela é relativamente jovem, ela pode bastante ser considerada jovem. Assim. Além dessas questões éticas, morais, legais, né? Nós não precisaríamos de tempo para amadurecer? Essa é uma pergunta interessante, né? A gente sempre vai precisar de tempo para amadurecer, mas o que me parece é que as coisas acontecem para o bem e para o mal muito rápido no Brasil. E as pessoas, elas basicamente, falta uma consciência e uma civilidade maior do ponto de vista de se enxergar enquanto sociedade e tentar chegar, né, ao momento limite de um certo modelo para ver o que se aproveita e quando a gente pode saltar para uma próxima ou quando a gente pode tentar arquitetar uma próxima. No caso do Brasil, as crises políticas constantes, mesmo após a volta da democracia, elas mostram justamente que a gente vive ainda, de uma certa maneira, sitiados, né, por um establishment político bem prejudicial
e que, de certa maneira, fazem com que a gente não consiga obter todos os ganhos que a gente poderia ter dessa democracia recente, desses princípios, desse frescor. A gente basicamente enxerga uma luta para destronar, né, o próximo que está temporariamente comandando ou dando as cartas a fim de manter algum tipo de esquema ou algum tipo de círculo de vantagens. Então, o problema talvez não seja a democracia, né? O problema seja que a gente adaptou uma democracia nova a um velho esquema com velhos personagens, né? E não o contrário, né? A gente não tem novos esquemas e novos personagens para dar conta dessa nova democracia. Então, quem acaba perdendo é sempre ela. E o povo, né? E nós. Nós, cidadãos, né? Gente, o programa está super interessante, teríamos outras questões para discutir, mas infelizmente chegamos ao fim. Obrigada, professor Gabriel. Eu que agradeço. Até uma próxima. Tomara. E você pode assistir a este e a outros programas em nosso canal do YouTube ou pelo site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!